Olá, queridos irmãos e irmãs, Ezequiel 37, a visão do Vale de Ossos Secos. Você tem ideia do contexto dessa visão? Sabe o que ela significou lá para aquela época do profeta Ezequiel? E o que ela significa para a gente hoje, nos nossos dias? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou conduzir você a uma explicação detalhada sobre esse tema. Então convido você, vem comigo para minha lousa de estudos e vamos aprender da Bíblia Sagrada. A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: um dos textos mais lindos que acho das Escrituras Sagradas é a visão dos ossos secos que o profeta Ezequiel teve. Mas confesso que tenho um pouco de dificuldade de entender o que isso significa para nós hoje. Qual seria o significado real do Vale de Ossos Secos naquela época e para nós hoje? Muito interessante esse tema. Acompanhe comigo esse primeiro texto, onde nós temos essa citação, Ezequiel 37, versículo 4, que diz o seguinte: disse-me ele, Deus está dizendo ao profeta, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Queridos, quando pensamos nesse texto, a primeira interpretação que devemos fazer é o que aquela palavra significou no momento que ele foi entregue para aquelas pessoas daquela época, ou seja, para os seus destinatários. E só depois nós temos que estudar, então, o significado dela para os nossos dias. Por isso, eu quero separar aqui o nosso estudo em três partes. Na primeira parte, nós vamos entender o contexto dessa palavra. Na segunda parte, nós vamos entender os significados dela para aquela época em que foi profetizada. Em terceiro lugar, nós vamos aprender os significados para a nossa época, ok? Por isso é muito importante que você fique para ver as três partes do estudo até o final, tá bom? Para que você realmente compreenda com profundidade. Faça esse esforço, vai valer muito a pena. Essa palavra é muito linda, da palavra de Deus. Então vamos começar entendendo o contexto e aprendendo o que é este vale. Muita gente fala ali a respeito do vale, mas o que é esse vale de ossos secos citados aqui? Nós temos no capítulo 37, então, do livro aqui do profeta Ezequiel. Ele tem ali uma narrativa de uma visão dada pelo Espírito de Deus a ele, onde ele foi levado ao meio de um vale. E a primeira lição que nós já tiramos aqui é que este vale citado nesse texto é uma espécie de cemitério, onde eram ali então enterradas as pessoas que estavam ali, onde as pessoas que morriam eram levadas. E neste vale, ele estava cheio de ossos de pessoas, ok? Que estavam, segundo o texto, totalmente secos, o que demonstra que essas pessoas haviam morrido já há um bom tempo ali naquele vale, Estavam depositadas naquele vale já há um bom tempo, conforme nos narra Ezequiel 37, versículo de número 1 e 2. E aí Deus faz então uma pergunta ao profeta Ezequiel. E que pergunta é essa? Ezequiel 37, versículo de número 3, que diz o seguinte: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Deus faz uma pergunta um tanto quanto provocativa ao profeta. Será que é possível essas pessoas que já estavam mortas reviver, profeta? Ele diz, Senhor, tu sabes. E então, na sequência, o profeta recebe uma ordem de Deus. E é a seguinte, Ezequiel 37, versículo 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Próximo versículo, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Atente-se aqui a palavra Espírito com a inicial minúscula, que indica pra gente o espírito humano, ou seja, a parte imaterial, que iria novamente entrar ali na parte material e virar novamente uma pessoa viva aqui nessa terra. E na sequência diz o texto, Ezequiel 37, 6, porei tendões em vós. Ou seja, aqui nós temos uma reconstrução do corpo humano. Farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Novamente aqui, espírito em letra minúscula, inicial minúscula, o espírito humano. E sabereis que eu sou o Senhor. Então o que nós temos é que o profeta de Deus, ele obedece, e o inimaginável, o milagroso, acontece. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer, juntando-se cada um ao outro de acordo com o corpo que pertencia.
Na sequência, aparecem os tendões, a musculatura e a pele, fazendo com que os corpos ficassem novamente íntegros, como é o corpo humano vivo. Isso está lá em Ezequiel 37, versículos de 7 a 8. No entanto, depois que ele recebe então toda esta ordem, a gente observa que os corpos em um determinado momento ainda estavam sem vida, ainda não estavam vivendo com o fôlego de vida nos seus corações ali. E o que acontece na sequência, Ezequiel 37, de 9 a 10, Deus manda que o profeta profetize a volta do Espírito a cada respectivo corpo. Isso acontece de forma milagrosa e um exército de vivos aparece de forma grandiosa. Queridos, essa é a primeira parte, é o contexto. Agora você entendeu um pouquinho o que é o vale, o que são ali aqueles ossos e o que Deus queria inicialmente dentro dessa profecia. Agora, nós precisamos extrair na segunda parte os significados do ocorrido no Vale de Ossos Secos, principalmente o significado para aquela época, que é o que nós vamos ver agora aqui nessa segunda parte. Então permaneça comigo até o final, ok? Mas antes queria dar um recado rápido. Você quer receber os meus próximos estudos, como esse, para você crescer cada vez mais? Temos uma meta de 1000 estudos. Quer participar comigo disso? Inscreva-se agora no canal. Clica agora aí no botãozinho inscrever-se, aproveita, tá bom? Para que você possa receber estudos como esse e crescer cada vez mais. E, por favor, já deixa o seu like também. São estudos que dão bastante trabalho, acho que merecemos para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos então passar a explicar o significado. Deus passa a explicar a Ezequiel quem eram aqueles ossos secos e qual era o simbolismo que aquela visão desses ossos secos representava naquele momento para o público a qual Ezequiel estava dando essa mensagem. E é o que eu vou explicar para você nesse momento. Em primeiro lugar, os ossos secos eram toda a nação de Israel. Os dois reinos daquela época, o Reino do Sul e o Reino do Norte, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você que ainda não sabe ou para você que já sabe, mas para relembrar um pouquinho. Então veja o que diz Ezequiel 37:11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são, olha só que o texto explica, toda a casa de Israel. Bom, vamos entender um pouquinho sobre a casa de Israel aqui na época de Ezequiel. Inicialmente, a gente tinha o reino de Israel ali, né, o país de Israel, vamos dizer assim, totalmente unido, ali no tempo de Saul, Davi e Salomão. Depois desses 3 primeiros reis, após a morte de Salomão, tivemos aqui uma divisão em Israel em 2 partes. Reino do Sul, também chamado de Judá, e Reino do Norte, também chamado de Israel. Não vou entrar em detalhes aqui, se você quiser que eu faça um estudo explicando detalhadamente sobre a divisão dos reinos, coloca aqui nos comentários que eu faço para vocês bem detalhado, mas agora, né, não é o objetivo. O que eu quero mostrar para você? A profecia nesse momento de Ezequiel é para esses 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte de Israel, perfeito? Agora, vamos entender o seguinte, por que a nação de Israel, ou seja, esses 2 reinos, é comparada aos ossos secos? Temos então a nossa segunda lição. A quebra da aliança com Deus, ela gerou toda essa sequidão no povo. Vou repetir, a quebra da aliança com Deus. A nação de Israel, a casa de Israel, que é representada aqui nessa época de Ezequiel pelos 2 reinos, né, Judá, que é do sul, e Israel do norte, foram entregues aos inimigos porque tanto os seus reis quanto o povo haviam se desviado dos caminhos do Senhor e quebraram a aliança com Deus. Sabemos, lendo o contexto mais amplo, que o Reino do Norte, Israel, foi conquistado pelos assírios, sim, e o Reino do Sul seria conquistado em breve pelos babilônicos. Toda essa situação gerou no coração do povo o seguinte sentimento, que é registrado para a gente aqui também em Ezequiel 37:11. Eis que dizem, quem diz? A casa de Israel. Os nossos ossos se secaram e pereceu, né, acabou a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ou seja, o povo sentia-se destruído, sem esperança, sem vida, assim como aqueles ossos secos que estavam naquele vale, naquele cemitério. E isso nos leva então à terceira lição para aquela época. Deus mudaria a situação do seu povo e ele precisaria crer nisso. Ezequiel 37:12 diz o seguinte: portanto profetiza e dize-lhes,
Agora, a profecia é para o povo. Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Observe como que a situação do povo é comparada a uma sepultura, porque estavam mortos nos delitos e pecados, quebraram a aliança. E diz o texto, vos farei sair dela, da sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Por que sair dela? Porque o povo estava sendo levado como escravos. Voltaram à escravidão porque quebraram a aliança com o Senhor. Deus iria então reconduzir o seu povo, que era agora como ossos secos, novamente à vida no futuro. E eles novamente estariam vivos, libertos para andar nos caminhos de Deus. E aí nós temos Ezequiel 37:14 que diz o seguinte, porém em vós o meu espírito, observe agora, espírito com letra inicial maiúscula. Deus está falando que iria agora colocar o espírito dele, o Espírito Santo, na vida do seu povo. E vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. A promessa de Deus de restauração de Israel, que seria cumprida e foi cumprida, né? Depois a gente pode fazer estudo sobre isso também. O povo que estava morto nos delitos e pecados também iria ali reviver, assim como aqueles ossos secos. Queridos, esse é a segunda parte do nosso estudo, ok? Temos agora uma terceira parte, que são os significados para os nossos dias. Então nós aprendemos o contexto, nós aprendemos significados para aquela época agora, o vale dos ossos secos para os nossos dias. Mas antes de entrar nos significados, para fechar o nosso estudo, aqui nos comentários, no primeiro comentário, eu deixei para você uma aula do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis e Apocalipse. Depois que terminar esse estudo, vai lá, né? Faça essa aula e veja se faz sentido para você começar comigo uma jornada estudando de Gênesis, capítulo por capítulo até Apocalipse, tá bom? Vamos ver então os significados. Em primeiro lugar, o pecado e a distância de Deus nos faz secar, traz morte, perdemos a verdadeira vida, perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus. O povo daquela época perdeu isso, quebrando a aliança do Senhor e entrando ali numa vida de pecado. Hoje também pode acontecer com a gente quando a gente está distante dos caminhos do Senhor. Perdemos a esperança e nos tornamos escravos do pecado, como o povo se tornou escravo daquelas nações pagãs no passado. E o povo sentia em seu coração como se fossem ossos secos, pessoas mortas ali como num vale, num cemitério. Nos transformamos em ossos numa sepultura quando damos aí lugar ao pecado na nossa vida. Mas a segunda lição mostra que Deus é misericordioso e diante de um coração arrependido verdadeiramente, Ele pode transformar até mesmo um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, em algo cheio de vida, de vigor, de bênçãos. Deus ainda é misericordioso em nossos tempos. Queridos, não há nenhum caso perdido para o nosso Deus. Hoje em dia, Deus está revivendo ossos secos como lá no passado. E se você é um osso seco, nesse momento, Deus pode reviver a sua vida. Em terceiro lugar, esta vida capaz de transformar o seco em algo abundante só pode ser dada pela ação do Senhor. Por nós mesmos não temos como dar vida a nós mesmos. Pelo poder de Deus agindo em nós, isso pode acontecer. A vida que está seca pode se transformar em uma vida totalmente abundante. No entanto, Deus exige de nós, que somos ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus, para voltar à verdadeira vida, para voltar da escravidão do pecado para a casa do Pai. E para fechar, não existem impossíveis para Deus. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Se Deus pode retomar a vida em um cemitério cheio de ossos secos e destruídos, se Deus pode restaurar a esperança de ossos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida de pessoas hoje e na sua vida hoje, querido irmão e querida irmã? Então, para os nossos dias, é sempre um lembrete que o Deus que agiu lá no passado, que transformou Israel, que tirou Israel do tremendal de lama, que nos deu o Senhor Jesus para nos libertar dos delitos e pecados, é o mesmo Deus que age hoje na minha vida e na sua vida com transformações grandiosas. Não são pequenas, não.
Transformar um cemitério de ossos em pessoas novamente é coisa grande. Queridos, acredite nisso, creia nisso no nome do Senhor Jesus. Bom, se você gostou do nosso estudo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você não se inscrever, você não vai receber os próximos estudos e vai perder, então, momentos especiais de estudo como esse, tá bom? Então, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Deixe o like para abençoar o nosso trabalho e, claro, né? Pode deixar o seu comentário, pode deixar alguma dúvida. Na medida do possível, eu tenho lido e fazido novos vídeos. Não tenho como ler, às vezes responder todos os comentários nesse momento, mas eu sempre possuo ali o hábito de deixar um coraçãozinho para você, para ver que eu li, tá bom? Deus abençoe a sua vida, ficamos por aqui. Até o próximo estudo.